Vamos parar a musiquinha. Pessoal, bom dia, bom dia. Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana de muita prosperidade. Que tudo que você está colocando na mão de Deus vai ser abençoado e vai acontecer. Eu estou colocando hoje, para começar aqui, eu estou colocando hoje nas mãos de Deus esses dois grandes amigos, o Beto Piteri e o Jonatas Randall. Por quê? Não tem conversa de alguém me mandou fazer isso, porque eu sou o tipo de pessoa que quanto mais as pessoas me mandam, menos eu faço. Eu sempre fui assim. São dois grandes amigos, porque nunca soltam a mão de ninguém. Quando eles se comprometem com uma pessoa, quando eles se comprometem com uma demanda, eles vão até o fim. São pessoas de decisão, ponto. Não preciso falar mais nada, tá? Claro que em campanha eleitoral vão sofrer aí, né, as amarguras de alguém falar alguma coisa que não é verdade. Enfim, fake news hoje em dia, sabe, é até comum, basta a gente não ficar acreditando. E aí, o que acontece? Eu, de hoje até domingo, quando eu tiver tempo de fazer a live, que eu amo fazer a live aqui, eu vou estar com essas duas pessoas, esses dois meus amigos, atrás de mim. Por quê? Porque eu pedi a Deus que eles sejam abençoados no dia 6 de outubro. Porque eles sendo abençoados no dia 6 de outubro, muita gente vai ser abençoada. Mais de 200 mil habitantes da cidade onde eu moro, Barueri, vão ser abençoados. Podem falar o que quiser. Naquela outra rede social lá, o tararara, né? Naquela lá tem muita gente do outro lado falando bobagem. De vez em quando eu vejo lá eu não faço live. Eu já fiz algumas, mas não curto muito. Mas enfim, eles vencendo e vão vencer, porque Deus não vai deixar de honrar essas duas pessoas, esses dois homens. Mais de 200 mil pessoas vão ser favorecidas. Por quê? Porque tudo que eles já fizeram é o caminho para continuar fazendo. Ninguém vai recomeçar nada. O que tinha que ser recomeçado quando eles entraram, eles já fizeram. Daqui para frente é só melhorar. E eu não tenho dúvidas com relação a isso. Se tem alguém aqui na live que é do meu município, me cobre depois, entendeu? Me cobre depois. Mas eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Gente, eu estou com 68 anos. Se eu coloco minha cara a tapa aqui, sabe? E falo alguma coisa que não é verdade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí o negócio vai ficar complicado. Vai ficar feio. Aí eu vou ter que sumir das redes sociais. E como eu estou muito tranquila com relação a isso, é que eu estou falando desses dois amigos. Estou empenhada? Tô. Já fui parar até no pronto-socorro com meu joelho. Porque, sabe, a gente quando é velho tem alguma coisa que não funciona direito. Meu pai dizia que o corpo humano é que nem carro, né? E aí a gente tem que ir fazendo a manutenção. E é bem isso mesmo, bem isso. E eu tive que fazer uma manutenção rapidinha na quinta-feira à tarde, no meu joelho, na artrose. E no final das contas foi até bom, porque eu consegui duas coisas. Primeiro, ser bem atendida, que isso é coisa normal aqui no meu município. Você usar o SUS e ser bem atendido. E a outra foi que, de conversa em conversa, o ortopedista me perguntou: como é que você conseguiu estourar seu joelho de novo? Falei: porque eu tô de corpo e alma na campanha de dois grandes amigos. Aí o assunto começou e a gente ganhou mais um amigo, a gente ganhou mais uma pessoa que de fato vai nos acompanhar e vai dizer se eles vão fazer a diferença ou não. Eu tenho absoluta certeza que vão fazer.
Já falei, eu não ia botar minha cara a tapa aqui se não fosse por isso. Então é isso. É isso. Não vou passar uma hora aqui, né? Eu poderia passar a live inteira falando deles, se fosse o caso. Podia. Sem problema nenhum. Oi, Vicente. Podia mesmo. Porque são pessoas do bem mesmo, sabe? Pessoas que estão sempre prontas a tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu já dei aqui. Se a cachorrada latir é porque toda hora vem alguma entrega, alguma coisa na rua, e vocês não se incomodam. Vocês sabem que eu trabalho com hanseníase, com as questões da hanseníase, e tô cansada de dizer para vocês que a gente luta contra o preconceito. E é muito difícil. É uma luta sem fim. Eu sempre digo isso. Trabalhar com hanseníase é uma luta sem fim. Ah, então você... Não, é por minha conta e risco, a minha organização social, que é o projeto Hansen.com. Oi, Adriana. Oi, Maria. E eu não recebo verba pública, nem quero. Então, a dificuldade é maior. Mas quando eu deito sossegado. E a gente lida muito com preconceito. É muito difícil a gente conseguir, às vezes, até atendimento para a pessoa que está com hanseníase ou que quer um diagnóstico, né? E o que aconteceu? Esse ano eu não conheço o Randall há pouco tempo. Conheço ele há quilos de anos. Mas a gente teve uma paciente aqui no município que estava com dificuldade para começar o tratamento. E era uma dificuldade, assim, administrativa. Mas quando eu digo administrativa, tem sempre aquele preconceitozinho e a gente vai eliminando com o tempo. E eu falei para ele, olha, a pessoa vai estar na minha casa porque a gente vai estar conversando para ver qual a medida que a gente vai tomar e tal. Ele estava numa viagem, não estava aqui em Barueri, ele estava numa viagem profissional dele e ele veio. Ele atrasou um tantinho, mas ele veio. Oi, Valdetina, ele veio. Ele veio, ouviu a pessoa e no final ele fez uma coisa que nenhum outro homem público ou mulher pública fez para mim. Porque quando faz para mim, faz para milhares de pessoas que estão envolvidas nas questões da hanseníase. E quando faz para milhares, automaticamente também faz para mim. Ele pegou um cartaz que eu tenho aqui, que eu levo nas minhas palestras, colocou no pescoço e eu fiquei olhando. Eu estava conversando com a paciente e eu fiquei olhando. Eu falei, não acredito que ele vai fazer isso. Colocou no pescoço e tirou uma foto e publicou. Dando total apoio às questões da hanseníase. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Se ele pedir para eu sair todo dia, eu vou sair todo dia, toda hora, toda noite, 48 horas por dia, saio. Por quê? Porque esse ato dele acalmou milhares de corações no Brasil. Porque a gente sofre tanto preconceito com as questões da hanseníase, que quando alguém faz uma coisinha que parece que é pequena, é um imenso presente para nós. É um acalanto. Puxa, essa mão não vai soltar da nossa. E é isso que eu busco. Eu busco pessoas que não vão soltar, sabe, a mão no meio do caminho. Por isso que a minha luta, ela é solitária. Porque já tanta gente já pegou na mão e soltou, que eu prefiro fazer o meu caminho. E tanto o Beto quanto o Randall não soltam a mão da gente. Em hipótese nenhuma, não solta. Então, eu tenho que estar aqui falando deles. Esse é o maior exemplo que eu tenho do Randall. Eu tenho vários, mas esse foi o que me tocou fundo no coração. Porque ele fez uma coisa que ninguém fez em 23 anos que eu trabalho com isso, que foi quando eu soube a minha origem. Em 23 anos nunca ninguém se incomodou em ter um ato desse. Muita gente bateu nas minhas costas. Isso, bateu nas costas, atendeu, deu cafezinho, foi em reunião, inclusive, né?
mas depois, puf, some. E ele eu sei que não vai sumir, nem ele, nem o Beto. E a gente vai poder avançar em muita coisa nas questões da hanseníase no município, nas questões da saúde no município. Oi, gente, Luiz e Vera. A gente vai poder avançar em muita coisa na saúde, que é o meu foco. Acaba assim que eu vou indo, né? Eu vou caminhando na política com o pessoal. Quando eu vejo, eu tô falando da área da saúde. Mas por que isso? Obrigado, da curtida. Quando eu vejo que eu tô falando da saúde, oi, Jesus, quando eu vejo que eu tô falando da saúde, é por quê? Porque no final das contas, tudo que acontece num município acaba na saúde. Vamos lá, outro exemplo bom. Saneamento básico. Se você não cuida do pessoal que comprou seu terreninho, está construindo, papapá, mas não tem saneamento básico, se você não cuida, de antes que aquilo vire um mega bairro, se você não cuida do saneamento ali, se você não leva o saneamento para lá, no fundo, você está levando muita gente para o pronto-socorro. Porque de uma hora para outra, essas pessoas vão começar a ficar doentes. Se você não dá um transporte adequado para as pessoas, elas vão gastar mais tempo para ir e vir. Elas vão ficar estressadas. Elas vão ficar cansadas. Elas vão ficar, muito abertas para bactérias, enfim, para uma série de coisas, e vão encher o pronto-socorro, o posto de saúde. Tudo que você fizer num município, se você não fizer ou fizer errado, vai acabar dentro de um pronto-socorro ou num posto de saúde. Porque o coletivo fala muito alto. O coletivo responde, oi Heloísa, oi Sebastião, responde para a gente perguntas que a gente não encontra resposta. Se você for para o coletivo, você vai encontrar as respostas. Agora, se você for de gabinete, oi Raimundo, se você for de gabinete, desculpe, aí você não vai ter resposta, até porque você não fez nem pergunta. Essa que é a grande verdade. Porque quem vai para gabinete não está afim de ser pessoa pública. Oi Silvio, me desculpe. Se você gosta de ficar atrás da mesa, e na sua cadeira, dando ordem, oi Maria, desculpa, realmente você não está preparada para a administração pública, você não está preparada para o coletivo. Porque o coletivo é isso, é o povo. O coletivo somos todos nós. Mesmo que sejam homens públicos, fazem parte do coletivo. É que na maioria das vezes, os homens públicos vêm de classes socioeconômicas um pouco mais altas e às vezes não passaram ou não conhecem e nunca se interessaram em conhecer a realidade. E qual é a realidade? É lá no coletivo, é onde as coisas estão começando a acontecer. Se você deixar um bairro inteiro se formar, porque eles vão construindo, gente. Oi, Gonçalo, eles compram tijolo, cimento, areia, nem que tenha que carregar nas costas, eles vão construindo, porque todo mundo quer sua casa própria. Todo mundo. E é um direito, não é nem uma questão de sonhar, é um direito a gente ter um teto. E se você não estiver lá, como pessoa pública, na hora que a coisa está começando a acontecer, está começando a se formar, para você cuidar daquilo que precisa ser cuidado, zoneamento, sabe? Fiscalização das obras. Fiscalização, não ir lá para pegar a caixinha. Eu estou falando de fiscalização correta, que orienta, inclusive, o proprietário. Fiscalização e serviços públicos necessários, que eu vou repetir, saneamento básico. Se você não fizer nada disso, vai procurar outra profissão. Porque você só vai esquentar a cadeira, vai tirar lugar de quem quer fazer e não vai resolver. E vai deixar a pessoa que está ali na prefeitura de cabelo em pé.
porque ele vai ter que resolver filas e mais filas, né, de pessoas precisando de exames, cirurgia, atendimento especializado. Nossa, mas por que aumentou? Nossa, por que assim? Porque o teu município está crescendo, cidadão. As pessoas estão vindo morar no teu município. E quando elas vêm morar no teu município, elas vêm com tudo. E vai fazendo casa. Compra terreno. Se o terreno é morro, corta o terreno, constrói. E é como eu falei, leva nem que for nas costas tijolo, cimento e areia lá para cima para fazer. Oi, Lourdes. É assim que funciona. O ser humano é assim. Se você estivesse no lugar dessas pessoas, você faria o mesmo. Você carregaria nas costas. Com certeza. Com certeza. Oi, Edilsa. Bruna. Por isso que eu tô com esses dois aqui atrás. Porque eu tenho certeza que eles não vão soltar a mão de ninguém. Mas, voltando para o nosso assunto, a gente sabe que nem sempre é assim. Eu coloco dois bons exemplos aqui atrás de mim, claro, eu estou protegida por bons gestores, né? Eu sou privilegiada, eu estou protegida por bons gestores no meu município. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é isso que acontece. A gente sabe que na maioria das vezes as cidades são mal administradas porque quem vai assumir, Oiquinha, quem vai assumir a administração pública, às vezes para ganhar, se compromete com tanta gente, sabe? Faz as suas, entre aspas, articulações políticas com tanta gente, que na hora que ganha, tem que ficar repartindo o bolo. E aí reparte com quem não tem capacidade para isso. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a perceber isso no município da gente, o que a gente tem que fazer? Exercer o nosso papel de cidadão, chegar junto, ir para cima. Ir para cima no bom sentido que eu digo, né? Você não precisa ir para o enfrentamento. Quando eu estava em movimento social, eu ia muito para o enfrentamento. Não resolveu. Aí eu descobri que a gente não precisa estar num movimento social, a gente pode ter uma organização social, mas enfim, a gente não precisa ir para o enfrentamento. O que a gente precisa é entender o espaço que a gente tem, trabalhar esse espaço que a gente tem para ele se expandir. E foi o que eu comecei a fazer durante esses 20 e poucos anos. Vai devagar? Vai. Recebe muito não? Por incrível que pareça, eu não recebo não. Eu recebo ainda não dá. Que é a mesma coisa que o não? Não. Porque quando a pessoa me diz que ainda não dá, o que eu faço? Eu continuo insistindo até a hora que eu consigo. Até a hora que eu consigo. Por quê? Porque eu sei que nas questões da Hanseníase, obrigado, da curtida, eu amo isso. Só falta uma florzinha, alguma coisa, porque eu preciso de 5 florzinhas aí, ou 5 estrelinhas que seja, para eu cumprir minha meta. Hoje, aliás, à noite tem reunião, tem live com o pessoal da agência. A coisa tá caminhando aqui, vamos chegar lá. Então você tem que exercer o teu papel de cidadão. Uma das partes mais importantes do exercício da cidadania é votar. Mas aí tem um porém. É votar em quem, de fato, você, pelo menos avaliando, tem certeza que não vai te fazer passar vergonha depois. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente apoia e vota num candidato. Oi, Hermane. Oi, Luciana. Às vezes a gente apoia e vota num candidato e a partir do momento que ele bota o pé ali, ele só faz bobagem. Aí você não consegue nem sair mais na rua, né? Tem isso. Aí você tem que ficar quieta, guardadinha e tal. Tem candidato aqui no meu município que não tá nem saindo na rua. Sai de vez em quando.
à noite, sabe? O horário que ninguém... Porque sabe que se sair mesmo, se for lá pro centro da cidade, no Boulevard, vai tomar ovada. Ou não resta a menor dúvida. Por quê? Porque disse que ia segurar na mão de todo mundo e foi soltando. Foi soltando. E isso não acontece com esses meus dois amigos. Então, gente, qualquer atitude que a gente tomar, a gente fala assim, mas quem sou eu? Nossa, não, eu vou lá, voto, mas eu não tenho envolvimento nenhum. Né? Tem sim, tem sim. Você é brasileiro, brasileira, tem sim. Oi, São José. Você é brasileiro, brasileira, você tem importância sim. Todos nós temos importância. Basta, oi Nair, basta que a gente diga obrigado da curtida, obrigado da curtida. Basta que a gente realmente se dê valor. Apareça, oi. Eu sou morador aqui, eu sou morador. É tão fácil exercer a cidadania. Basta não calar a boca. Agora, tem gente que acha que exercer a cidadania é ficar sentado no sofá à noite assistindo o jornal e criticando, xingando. Meu, aí não, né? Oi Marília, oi Leandrinho. Aí não, né? Aí de fato você não tá, me desculpe. De fato você não tá exercendo o seu papel de cidadão. Você tá exercendo o seu papel de pessoa mal educada. E muitas vezes ignorante. Quando eu digo exercer o papel de cidadão, é você procurar, sabe, estar presente ou se fazer presente, ou pelo menos acompanhar os trabalhos que são feitos. Porque todos os trabalhos têm que atender o coletivo. Você não pode votar numa pessoa porque ela vai te ajudar em alguma coisa pessoal sua. Você tem que estar junto com uma pessoa que está tentando um cargo desse, porque ela vai fazer alguma coisa para o coletivo. Porque se for para o coletivo, com certeza vai fazer bem para você. Com certeza. E quando eu falo na área da saúde, então, mais ainda, porque se a gente consegue cuidar da saúde da população, quando a gente precisa do atendimento no maravilhoso SUS, a gente não vai enfrentar perrengue, fila, sabe, cansaço. A gente não vai. Mas não tinha médico, não tem médico. Mas sabe o que acontece com os médicos? Eu sou irmã de médico. Meu irmão, eu fui criada com meu irmão fazendo medicina. E depois acompanhei meu irmão. E trabalhei na área da saúde também quando fiz serviço social. Sabe o que acontece? O médico ele vai trabalhar no serviço público, mas ele tem consultório. Quando ele começa a colocar no papel, ele começa a perceber que os perrengues que ele passa no posto de saúde ou no pronto-socorro não vale o que ele ganha. Aí ele prefere ficar só com o consultório. Mas o médico não tem que pensar assim. Claro que tem que pensar assim. Ele também tem família, ele estudou, ele investiu na faculdade que ele fez para ele ter retorno. Aí que tá. Não dá pra gente achar que o médico vai ser a Madre Teresa de Calcutá, né? A gente tem que saber, tem que ter consciência de que o médico também tem família, de que o médico também precisa ter o respeito ao conhecimento dele. E aí tudo flui. Tudo flui. É fácil exercer o papel de cidadão. É só querer. É só querer. Mas tem gente que prefere, né, ficar, como se diz, de boa, não oferecer nada em troca e só ficar xingando. Fulano é ladrão, ciclano é não sei o quê, o outro pegou o dinheiro. Aí, nessa campanha
eu conversei com tanta gente, mas um especificamente que eu conversei, eu estava conversando com o pai dele, aí ele entrou na conversa, por quê? Porque o pai dele está sendo candidato também. E nessa campanha a gente estava em lados opostos, mas isso não tem nada a ver, a gente estava ali conversando. Aí chega o filho dele e diz assim para mim, não, mas o dinheiro que entra aqui, eu se fosse vereador, eu distribuiria esse dinheiro para a população. Eu virei para ele e falei assim, mas para fazer o quê? Se você recolhe dinheiro com imposto para o Estado poder te retornar em benefício, você vai dar o dinheiro para as pessoas para quê? Foi Francisco. E quem vai dar o retorno do benefício e com que dinheiro vai se dar o retorno do benefício? Ah, porque o pessoal coloca tudo no bolso. Nem sabe, gente. Nem sabe. Aí eu sugeri a ele, falei assim, olha, na próxima eleição, porque ele é novo, ele está com uns 30 anos, acho que é 30, 31, e ele fala bem, mas ele precisa estudar, né? Ele precisa cair na real. Aí eu sugeri a ele, falei, na próxima eleição, ao invés de seu pai ser candidato, seja você candidato. E veja aquilo que você pode, a nível de políticas públicas, exercer na vereança. Pronto, aí mudou. Aí ele já começou a concordar comigo que aquela bobagem que ele tinha dito, pois é, mas acontece que a palavra quando ela é dita é que nem aqui, eu tô conversando com vocês. Eu não uso teleprompter, não faço o roteiro das minhas lives, isso vem do coração. O que eu já falei tá dito. Não vai ter jeito de mudar. E pior ainda, falei numa live, né? Então se eu falar alguma bobagem, vão replicar. Não vai dar para esquecer que eu falei, nem vai dar para eu falar que eu não falei, né? A palavra, além de ter poder, ela tem permanência na mente das pessoas. Então, se você fala uma bobagem de alguém ou de uma situação, o que vai ficar, oi João, o que vai ficar de fato é a bobagem. O que você falou depois de bom não vai ficar. O que vai ficar é a bobagem. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu não gosto e faço campanha contra live podre, contra vídeo podre. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar essa maravilha de ferramenta que é a internet para passar coisas positivas, ser positivo com as pessoas e poder, sabe, navegar tranquilamente por esse mundo virtual. Oi, Olavo. Tranquilamente. Se você fizer tudo isso, beleza. Olha quanta gente. Eu, sabe, fico muito feliz quando eu faço minhas lives, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. E se sair alguma coisa que talvez você tenha uma outra visão, é muito simples. É só você entrar em contato comigo que a gente conserta. Agora, falar mal não, né? Não, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Eu não vou perder meu tempo com isso. Quando eu venho fazer live, eu venho fazer live pro bem. Eu sou assim. Eu acordo de bom humor, espero que ninguém tire meu bom humor durante o dia. Às vezes tiram. E aí eu fico uma pessoa muito chata de se conviver, né? É isso que eu tô esperando. Que você passe para frente, seja multiplicador daquilo que eu tô te falando. Que eu consiga atingir o seu coração, sabe? E que se você é daqui do município, entenda que nós temos duas pessoas em quem a gente pode confiar e que não vai soltar da nossa mão no meio do caminho. O outro já soltou da minha. E eu não era pouca coisa na época e soltou da minha. Esses dois amigos, eu tenho certeza que não soltam da mão de ninguém. Por isso que eu trouxe os dois para a live. Eu queria muito fazer uma live com os dois.
Mas eu acho que como a gente fala especificamente de um município, e aqui a gente recebe os meus seguidores do Brasil inteiro, eu falei, bom, vai ficar chato, né? Porque a pessoa vai ficar lá falando. Mas enfim, se eles quiserem também vir e participar, tudo bem, beleza. Então, gente, hoje eu vim mesmo para afirmar e reafirmar para vocês, oi Leonor, que eu quero, do fundo do meu coração, que a sua semana comece com prosperidade, que a sua semana comece com bênçãos, que você tenha força para superar os seus problemas. E isso eu tenho absoluta certeza que os meus seguidores têm. Todos são muito guerreiros, todos são pessoas que realmente buscam coisas do bem. Então só pode receber de volta coisa do bem. Vocês sabem que a vida é um bumerangue. Você joga, o que você joga volta. O que você jogar volta. E eu tenho certeza que os meus seguidores, quando jogam, jogam bênçãos e obviamente recebem bênçãos. A gente tem muito trabalho pela frente essa semana, mas amanhã eu volto para contar como é que foi a reunião da agência hoje à noite. Estou muito satisfeita que a gente vai conseguir participar desse trabalho com mais apoio, eu digo apoio profissional inclusive, e em homenagem aos meus amigos, eu quero agradecer a Deus por tê-los como amigos e por ter absoluta certeza, e por ter absoluta certeza que vocês também serão abençoados por grandes amigos. Basta a gente procurar, basta a gente estar atento nas coisas que Deus entrega na mão da gente, a gente não vê. Comece a prestar atenção na sua mão para você ver o que você tem de positivo e que você nem percebeu. Comece a perceber, inclusive, que Deus já colocou a bênção na sua mão e você até esbarrou nela e não viu. Fique atento à sua vida, fique atento ao seu coração, não deixe que sujem seu coração e fique de olhos bem abertos, porque Deus está jogando bênção, com certeza. Oi, Breno, está jogando bênção. Mas às vezes a gente não percebe, a gente está tão, às vezes, ocupado reclamando, murmurando, que não consegue enxergar as coisas boas que já estão acontecendo na nossa vida. E a gente está ali pedindo, não peça, agradeça. Bom dia, gente, fiquem com Deus, obrigada da presença, viu?